Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou aluna do PIBID e essa semana nós vamos estar trabalhando espaço urbano. Bom, primeiramente, nós vamos começar falando sobre a industrialização, como ela começou e qual foi o produto que ajudou o Brasil a se industrializar. Bom, até o século XIX, o café era o principal produto da economia nacional. Ganhou destaque no século XX, onde houve a expansão do produto. Então, no século XIX, São Paulo e Rio de Janeiro foram os dois estados que mais se destacaram na produção de café no Brasil. E foi através do café que o país conseguiu financiar o início da industrialização. Bom, as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, foram um pontapé essencial para que o café lucrasse aqui no Brasil. Mas por quê? Porque com as guerras, produtos na economia brasileira começou a faltar. Então, na mesa das pessoas começaram a faltar produtos básicos. Então, o café que era voltado para exportação não estava sendo comprado porque todos os países estavam em guerra e assim começaram a produzir internamente. Isso fez com que os produtos, isso fez com que o café ele se expandisse por todo o país. Porém, né, nem tudo é lindo e maravilhoso. Em 1929, nós tivemos a quebra dos mercados acionários no mundo, que provocou uma forte queda nos preços internacionais. Lembrando que o Brasil exportava café. Então, nós temos aqui que é o craque da bolsa, a quebra da bolsa. Tá? O Brasil era fortemente dependente da exportação de café e tinha uma enorme dívida externa que precisava ser financiada com essas vendas. Então o Brasil ele necessitava exportar café. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas de café. A crise arruinou a oligarquia cafeeira. Então, todos os cafeicultores ficaram arruinados nessa época. O governo brasileiro ele comprava café e queimava café. Para quê? Para que esse produto tivesse uma alta do bairro, uma alta nos preços. Nessa imagem aqui que eu mostro para vocês, nós vemos uma imagem bem antiga, né? As pessoas tacando sacos de café para poder queimar. Olha que judiação. Bom, depois disso, nós tivemos o governo JK, que foi fundamental para que a industrialização de base acontecesse no país. JK, ele foi eleito em 1995 e assim que ele foi eleito, ele colocou o plano de metas e a construção de Brasília. Então, o JK, ele priorizou o investimento no setor de transporte, de energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, e na substituição de importações, destacando a seção da indústria automobilística e na educação. Então, o JK, ele priorizou o que? O desenvolvimento do país. Então, foi nessa época que nós tivemos a construção de Brasília, né, que é a capital, que antes era o Rio de Janeiro, mudou para Brasília. Nós tivemos o plano de meta, que eram 31 metas, que era para o país se desenvolver. E ele investiu bastante na indústria de bases, né, que são indústrias siderúrgicas, que são indústria base mesmo da economia. Bom, as três principais características da industrialização no país são a industrialização tardia. Bom, o Brasil começou o processo de industrialização 200 anos depois que a Revolução Industrial na Inglaterra já tinha ocorrido, ou seja, passou muito tempo, certo? Substituições de importação. O que seria? O Brasil ele começou
a produzir produtos que antes eram exportados, começaram a produzir para o país. Então, no caso do café mesmo, que antes era exportado, eles começaram a vender no mercado interno. Mas não foi só com café, foram com vários produtos. A dependência de capital e de tecnologia estrangeira. Infelizmente, até os dias atuais, nós somos dependentes da tecnologia estrangeira. O país ele não produz uma tecnologia o suficiente para que a indústria ela se desenvolva bem mais. Então a gente ainda, infelizmente, ainda é dependente da tecnologia de outros países. E de capital também, né? Porque muitas vezes tem que pegar dinheiro emprestado para poder investir no país. Bom, agora nós temos as nossas atividades, que vocês vão responder aí na apostila de vocês, tá? A número 1. Sobre a história da industrialização brasileira, assinale verdadeiro ou falso nas sentenças a seguir. Sem dúvida, o café foi fundamental no processo de industrialização no Brasil. Esse cultivo dinamizou a economia baseada em exportações e auxiliou na concentração de mão de obra e de mercado consumidor, sobretudo no estado de São Paulo. É verdadeiro ou é falso? A letra B. As principais indústrias atuantes no Brasil eram as que utilizavam tecnologias avançadas e onde se produziam produtos bastante complexos. Bom, vocês vão ver, vão pensar direitinho e ver se é verdadeiro ou falso isso. Letra C. Sobretudo a partir de 1930, a industrialização brasileira se tornou mais complexa em relação à produção e se expande ganhando força na economia, gerando empregos. E vocês vão ver se é verdadeiro ou se é falso. Dois. Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase a seguir. A necessidade de importar máquinas e equipamentos e de se desenvolver a partir de investimento e tecnologia de outros países é uma característica. Letra A. Da substituição de importações. Letra B. Da dependência de capital e de tecnologia de estrangeiros. Letra C. Do projeto de industrialização nacional e efetiva. Letra D. Da industrialização tardia. A número 3. O Brasil faz parte do grupo de países que realizam a chamada industrialização tardia. Enquanto na Inglaterra esse processo iniciou-se no século XVIII, no Brasil ele só foi ocorrer quase 200 anos depois. O termo em destaque pode ser explicado em: apesar de atrasar em relação a outros países, iniciou já usando tecnologias modernas. B. O processo de implementação das indústrias demorou mais a começar do que em outros países. C. O país demorou a se industrializar, mas quando ocorreu foi de forma homogênea, ou seja, por todo o território. Letra D. Dependendo de investimento em tecnologia para desenvolver a industrialização. A número 4. Leia o texto abaixo e responda. O luxo de São Paulo antiga nem faz tanto tempo assim. Na virada do século XIX para o XX, ser rica em São Paulo significava viver em um casarão, um palacete, com dezenas de empregados, prataria e roupas importadas da Europa, e novidades tecnológicas como uma máquina de escrever. Era a aristocracia cafeeira, a elite paulista. Em 1900, São Paulo já era a metrópole do café e tinha em seu centro um nó de ferrovias. Fazendeiros continuavam a chegar com seus filhos, agora empresários, médicos e engenheiros. Essa é a dissertativa, então vocês vão escrever. A letra A. Em sua opinião, por que nos anos de 1900, São Paulo já era, segundo o texto, a metrópole do café?
Letra B. Por que o centro de São Paulo era o nó das ferrovias? Então, vocês vão responder, tá? Bom, aqui está o meu e-mail, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? É vanessa.carneiro@alunos.ifsudminas.edu.br. Gente, um grande abraço e até a próxima!